Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa, com a apresentação de Aline Toledo, Fábio Agitadas e Marquinho AT. E aí, galerinha, começando mais um Vale uma Prosa, mais um... Vale uma prosa. Mais um... Vale uma prosa. Comigo, Marquinho AT, Fábio Fábio Agitadas, Aline Toledo. Aline Toledo e o nosso convidado especial de hoje. Especial, mega especial. Brother, já combinamos a cervejinha, enfim. Nosso amigo DJ Paulo Couto. E aí, Paulão? Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado. Muito bom estar aqui com o Marquinho. Brother demais, já combinamos a cerveja. Vou cobrar. Com certeza. Fábio, aquele abraço. Obrigado. Doutora Aline, doutora, não é brincadeira, não, né? Um prazer Tem que estar aqui fazer com vocês. amizade, né, com essa galera. Seja muito bem-vindo Vai ao que nosso Vale uma precise, né, Prosa. futuramente, de uma doutora Aline. Se vai Deus que precise. quiser, irá. Então, total respeito. Obrigado, gente. Obrigado demais. Legal, legal. Então, estamos aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa prosa, e vamos desenterrar algumas coisas do Paulo aqui. Marquinho, vai Vamos, devagar, fica vai devagar, que você sabe de algumas Fica coisas que tranquilo. não pode ser publicadas. Não pode ser vou dito ao comprometer a nossa... né, Nossa amizade. A nossa amizade. Não, enfim. E aí, Fabião? Fala aí de algumas coisas. Cara, pra nós. eu comecei a gostar de festa a partir do momento que toda pessoa tem um DJ e fala assim, eu quero... Sim. Aquele DJ mudou a minha vida. O meu foi o Paulo Couto. Aí, Nossa Senhora. Paulão mudando a vida até dos homens. Ah, dali eu falei assim, ó, eu vou querer trabalhar com um evento. Boa. Aí, Não ó. sei tocar. Nunca fui DJ, nunca tentei também. Conhece Mas- mais música que... Meu, ele sabe o nome das músicas. É nome dele. mesmo? Eu sou zero. Mas, segui o Paulo. Seguiu E e... vamos fazer festa, convidar o Paulo. Sim, eu sei disso. Prazer, Você comentou prazer. esses dias. É. Paulo. E aí, Aline? Não. E você? Que Nossa, esse eu ia fazer um cabelão aí? spoiler agora, eu ia falar, não Vai. ia falar nada, que vai ter uma festa aí, né? Então, um Paulo spoiler. já está sendo cotado pra isso. tá. Perfeito. Tem uma festa aí, né, Marquinhos? Cara, eu tô de inocente hoje aqui na conversa, né, no Vale uma Prosa. Eu não entendo nada de música, não entendo nada de festas, nem organização, mas com- entendo de curtir. Então, Com certeza você entende de dançar, sabe uma boa Lógico, música, sabe uma boa lógico. pista, com certeza. Exatamente. E todo mundo tem aquela música assim, tocou, mexe o coraçãozinho. Né? não, Mexe eu o sou aquela coração, pessoa mexe. maravilhosa que a música toca e eu só fico aquela que fica assim olhando pras pessoas, sabe? Finge que tá paquerando, não tá paquerando ninguém. Sou Olha eu. isso, Maravilhosa sério nas mesmo, festas. Dizer assim, eu detestava essa meninada que ficava fingindo que tava paquerando, dando... Eu acho que vai dar certo essa noite. E aí a menina era igual a Aline. Não, mas eu não contei no primeiro episódio, mas sabia que ela foi concorrente minha? Concorrente. Ela Paquerando trabalhava em às outro, vezes. não, ela trabalhava em meu outro Deus do céu. site concorrente meu. Ah, verdade. Era verdade. Sim. Tá vendo? Eu trabalhei em 3 sites, né? Eu acho, sim, mas não eram concorrentes. Mentira Nós isso. somos amigos. A gente, Paulo, todos somos e aí, amigos. Paulo? Agora vamos começar aqui brincando aqui de falar. meu Deus. Brincando Meu de ser Deus. apresentador. né? Enfim. Paulão, me fala uma coisa. Como é que tá a noite hoje do Paulo? A noitada. Hoje à noite do Paulo, 10h30, tá na cama. Né? Eu tenho tocado Nossa. pouco, né? Tá essa onda forte de flashback, eu acho muito legal, né? Mas eu tenho tocado pouco, eu atuo hoje como executivo de uma empresa, então, assim, a noite virou, de fato, um hobby para mim, virou uma brincadeira. Sim, Né? legal. Mas eu gosto muito. Tenho todo o equipamento, tenho todas as músicas e, sim, estou sempre ativo. Não tem como, né, esquecer, Não tem, eu acho, não nessa tem, parte. né? É muito Se você andar no meu carro, você só falta o Globo e o restante está ali no pendrive. Ali. Tem fumaça também? Já teve, hoje não. No meu carro tinha também. Desculpa aí, vai Aline, por favor. Ai, obrigada, Marquinhos, Aline, por essa. Eu falo com o Marquinho, tem que ir com calma. Sim, vai com sim. calma, vai Você com calma. viu, né? É porque a cabeça... Mas assim, a Aline mandou mensagem no grupo assim, ontem ou hoje. Brifa eu, né? Ah, vai ter o Paulo. Brifa eu, né? Aí a Brifa gente- pra mim. Brifa Quem pra é eu o saber Paulo? quem é o Paulo. Pra eu... Falei, não, na hora você faz as perguntas. Pode mandar. Na hora. Faz parte. Faz parte. Paulo, então a minha pergunta, assim, para entender um pouco é como surgiu essa paixão pela música, por ser DJ, a época, né, em que se iniciou. Sim. E queria que você fizesse uma diferença de se iniciar lá
E para quem inicia hoje, com a tecnologia que tem hoje, né? Se você percebe que há uma facilidade muito maior hoje do que no passado. Tá, eu comecei a gostar de ser DJ por volta de uns 13, 14 anos, com festinha de escola. Hoje, acho, não sei nem se tem mais essas festinhas de escola, não tem aquelas festinhas de garagem Pararam que a de gente explorar fazia, crianças. né? E Foi a melhor época. hoje a molecada já pula a festa, já não tem mais festa, né? Que festa. Pra que festa? Já vamos pro que interessa. Não, mentira, Vamos pra gente. conversa, Não, você gente, vai na ver. verdade, hoje em dia, o que acontece é que as crianças estão no celular, então eles nem curtem festas. Né? verdade, Essa verdade. Mas mudou a vibe não de que virou orgia, não. Mudou Ah, porque não? a garotada não sai mais de casa, não tem essas festas antigas que as famílias deixavam acontecer Nas garagens. nas garagens, da minha época era garagem. E A Aline é moderada, continua, né? por favor. Bem moderada. Você viu que ela segurou a Mas, onda. viu, Aline, isso nós estamos falando lá de 85, 86. Quando eu nasci, Olha, eu não tá posso vendo? nem opinar. Então. Né? Eu Então, literalmente estamos tirava falando leite à época. De um tempo assim, onde as festinhas eram extremamente românticas, era uma delícia tocar naquelas festinhas, né? Tinha música lenta no meio. Então, assim, aos poucos eu fui me apaixonando por aquilo, de ser o comandante ali da festinha, e isso foi crescendo muito forte. Né? Muito legal. Se a gente for comparar com hoje, claro, a moçada tem muito mais recurso. Hoje você não precisa carregar um monte de equipamento, um monte de disco. As né? caixas, né? As caixas. caixas. Não, e o acesso à música, né? Quer dizer, se a gente não fosse na loja e comprasse o disco, de fato, não tinha música. Hoje você tem jeitos de comprar na internet, baixar na internet, seja lá como for, você está pronto E os para ser streaming. DJ. Né? Sim. Isso tem o lado bom de você ter o recurso muito mais fácil, porém, isso fez com que tenha demais e hoje todo mundo é DJ em qualquer lugar, e não exatamente por amor àquilo. Muitas vezes eu vejo meninos tocando que mal sabe o que está fazendo, e a gente, de fato, a gente tinha amor. Né? Só para você ter uma ideia, eu gosto muito de contar isso, nós só tínhamos acesso a discos importados em São Paulo, uma loja que chamava Museu do Disco, só que os discos lá eles eram lacrados. Você não podia ouvir os discos importados. Então, você chegava lá na loja, tinha aqueles discos caríssimos para a gente. Né? Sem Na saber época, se era bom você ou não. olhava a capa do disco e você tinha que conhecer o produtor, o nome da música. Você tinha que conhecer aquilo. Era um estudo. Sim. Era um estudo. Então, o cara que estava fazendo aquilo, ele sabia tudo, né, do que estava acontecendo. Né? Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, nós vimos Madonna, primeiro disco da Madonna, que a capa era um desenho, e nós não sabíamos se ela era uma cantora negra ou branca. Caraca. A gente achava que era negra. Top. Né? Então, ouvindo aquela música lá, a gente fala, pô, né? Não, e depois fomos ver, era uma loira. Né? Então, só para ter ideia disso, então, a gente pegava aquele disco, olhava quem produziu, como é que... Mexia sabe, com a imaginação. Né? Então, é diferente de hoje, dessa realidade de hoje, que, sei lá, você já vê no YouTube, já está pronto aquilo ali, põe no pendrive, põe no computador e sai tocando, que é Então, sucesso. você concorda que hoje eu posso iniciar essa carreira Todo tranquilamente? mundo. Show de todo bola, mundo. se prepare. A única coisa que eu peço, em todo lugar que eu vou, assim, façam porque goste. Não faz porque, legal. Porque hoje é muito simples. Você compra um instrumento que é uma controladora, que você pluga no notebook, no computador, as músicas estão ali, você já sai, ali já está toda a seleção, já está tudo pronto. Eu quis Até até fazer essa mixado já. pergunta para você, Até porque mixado. eu acompanho uma DJ, uma mulher jovem, né? E sabe uma coisa que eu gosto muito na rede social dela? É porque ela traz a história. Né? Legal. Pouco se vê falando da história desse segmento. E ela traz, de cada DJ, que ela traz uma música, ela explica de onde veio, por que veio, como começou. Olha. Isso é tão bonito ver ela fazendo isso, né? Porque agora ela está em licença maternidade, então ela está aproveitando esse momento para criar um material diferente. Ela bota uns sons lá, até coloca um pouco do que ela está criando Legal. em cima daquilo que o cara já fez. Legal. E é sobre amor. Eu acho que ela ama o que ela faz. Então. Sim. É bem Agora, isso. tem uma coisa que eu acho muito mais legal hoje do que na minha época quando eu comecei, que é o fato de ter muitas noites para tocar, ou numa balada poder tocar 4 ou 5 DJs. Né? Eu toquei muito tempo sozinho a noite inteira. Né? Eu ensinava aos meninos que estavam comigo, normalmente eram o iluminador, que depois, mais tarde, veio a ser um DJ, mas como um backup. Olha, se eu falhar aqui, você entra, né?
e tem alguém para Precisa ir no tocar. banheiro. Mas não... Exatamente, né? O banheiro é a hora da lenta, né? Não vamos começar. Tocou a lenta, vai pro banheiro, vai dar tempo. Né? Mas isso é legal, é mais democrático. Hoje você pega uma noite que tem 4 DJs, são 4 profissionais com oportunidade de tocar. Sim, né? E isso na é minha muito época, show. não. Era um DJ só para a noite inteira e acabou. Né? Isso é interessante. Não, e eu gostava dessa época, viu? Porque tocava, por exemplo, você ia meia-noite na balada, tava lá as músicas eletrônicas. Aí dava 3, 4 horas da manhã, baixava para as músicas lentas. Então, das 3, da meia-noite às 3, você... Opa, aquela menininha ali. E aí você sabia mais ou menos a hora que ia tocar lenta, você sentava do lado. Sim, porque exatamente. ia chegar outro antes de você marcasse. Aí, ó. Então, tinha essa Estratégia. magia. Magia, não, tinha essa magia. Mas você sabe que eu lamentei muito quando acabou a lenta da balada. É uma coisa que eu acho que tinha que ter. Exatamente por isso. Né? Oportunidade de você, naquela hora, convidar alguém para dançar. Né? Eu acho que ali a gente não podia deixar. A música lenta faz parte do negócio. Mas você sabe que outro dia até falei com um colega de gente fazer uma balada de garagem. Sim. Bailinho de garagem. Eu levo a iluminação de lata de óleo. Mas era assim. Falei assim, ó, só para Quer fazer lá novo? Não, a gente colocava a lona no portão, as latas de óleo com celofane. Isso. E ficava lá, on, off, on, off, on, off. Isso mesmo. Mas era legal, velho. Era legal, velho. 3 em 1. Eu juntava 2, 3 em 1 em casa do meu pai e de outro. Eu não vivi essa experiência de vocês na rua, mas eu vivi o baile de garagem na minha casa, meu aniversário de 10 anos, que os meus pais providenciaram e deixou as crianças, fecharam a garagem todinha pra gente, e só a criança entrava lá. Os adultos não podiam entrar, só depois de um horário, que daí meus pais falaram, agora os adultos podem brincar juntos. Tinha DJ? O DJ era minha mãe, maravilhosa. Olha, e graças a Deus, minha mãe tinha um bom gosto maravilhoso. Que bom. Mais um DJ. Minha mãe que roqueira. O meu amor para ser DJ começou exatamente assim. Foi ter um bailinho de uma amiga nossa, que morava na mesma rua que eu morava, e eles tinham um 3 em 1. E aí ele falou, pô, seu pai não emprestaria o 3 em 1 dele para tocar? E aí eu fui atrás do meu pai falou, ó, eu empresto, só que você fica de olho lá para não estragar meu aparelho, tal, aquela coisa, né? 3 em 1 da Philips, né? Você imagina, né? E tinha um rapaz que tocava lá, que era o DJ e tal, né? E eu já gostava de vinil. Eu sempre gostei de vinil mixado. Nós tínhamos lá Banana Power. Banana Power, né? é isso aí. Tinha, assim, que eram as baladas, né? Do Rio, de São Paulo, que tinha. Eu gostava de comprar o vinil, que ele era mixado. As músicas não acabavam. Né? Eu gostava muito disso, não sei porquê. Era uma coisa que eu com 11 anos, 12 anos, já gostava. Né? A música sempre fez parte de mim. Aí, no meio da noite, lá, o pai do menino foi buscar ele na festa, porque a gente era tudo moleque, 12 anos, 13 anos, ficou sem ninguém para tocar. Daí ele fala, pô, e aí? Eu falei, peraí que eu vou na minha casa pegar meus discos. E peguei os discos mixados, coloquei e tocou, e foi um sucesso. Daí ali eu falei, pô, acho que é isso que eu gosto de fazer. Então ali começou, de fato, aquela sementinha para fazer as coisas. É engraçado isso, né? Que louco. E o Paulo, ele tem uma particularidade, pelo menos na nossa época, que ele era o DJ das inaugurações. Tá? Eu não sei se eu estou até pulando já a etapa, mas eu já vejo isso na minha cabeça. Ele é o DJ... Essa fase que você passou assim de eu ia inaugurar uma casa em Jacareí, em São José, em qualquer lugar, cara, era o Paulo. Foi a maior fase que mais você estava ali naquele momento e você ficou, você estava comentando, você ficou muito tempo nas casas, né? Você não era um DJ de só inaugura e só veio aqui, deu sorte, sei lá, passa a mão no Paulo, deu sorte a casa. Não, você ficou bastante tempo. E esse tempo, assim, tinha diferença as casas, a balada à noite para Taubaté, para as outras cidades? Tinha? Muita. Né? A primeira casa, de fato, balada, assim, porque eu toquei em festinhas de residencial, de escola. Depois eu fui ser DJ no TCC, no Taubaté Country Club, tinha a baladinha aqui. A DPM, né? A DPM, né? Que era um clube. Eu já fiz TCC, né? a DPM. Então. Mas a primeira balada, boate, né? Casa foi a New Wave de Jacareí. Né? Não sei se o pessoal vai lembrar, mas a banda General Lee, nossa senhora, era assim, né? Então ali tinha a histórica musical deles.
né? E Jacareí sempre foi um lugar assim, mais próximo de São Paulo e com uma música eletrônica muito legal. Então, foi a época do acid house, né? Foi uma época que tocava muita coisa. Aí foi quando abriu a Phaeton, né? E eu fui o convidado para ser o DJ da inauguração da Phaeton. Então, Taubaté era o inverso de Jacareí, era uma outra escola. Taubaté sempre teve o house music muito forte. Muito forte. Por influência do Luiz Mauro, que é nosso... Eu falo para ele que ele é o mestre dos mestres, né? Se o pessoal falar, o Paulo é o mestre, o Beto é o mestre, o Paixão é o mestre, o Luiz Mauro é o nosso mestre, é o mestre dos mestres. Então, sempre a gente teve muita influência da house music aqui. Lá tinha influência, talvez até um pouco mais de techno, um pouco mais, que era o acid house na época. Né? Então, tinha diferença musical. Quando eu saí da Phaeton, que eu fui para Barcelona e São José dos Campos é um lugar onde toca mais Miami. Né? Total, claro que eu coloquei toda a influência do house e consegui fazer uma mistura legal, mas o Miami, se não tocasse o Stevie B na noite, era mandado embora, não tinha jeito. Né? Mas isso é interessante, Marquinhos, você falou de ser o cara da inauguração. A Phaeton teve uma abertura para nós que trabalhávamos lá, você sabe que você trabalhou junto com a gente, tão forte, foi uma publicidade tão forte, que me transformou numa ícone como DJ. Né? E outra, eu também não fui bobo, eu trabalhava fazendo as propagandas, era eu que ia... na Rede Globo, na época era Globo, não era Vanguarda ainda. Era aqui. Globo. Vamos gravar a chamada de tal coisa. Coloca o meu nome. Sim. Então, assim, o Paulo Couto ficou Espertão, tão forte. Hein? Foi você que falando, você naquela época já imaginou isso? Não, Ou teve foi alguém, assim, vamos empurrar Nada, acho que se tem uma porta que eu posso tentar abrir, é uma oportunidade. Foi um pouco até de assim... eu também quero. Não, mas lógico, né? Também lógico. quero um pouco disso, né? Então, assim, eu que levava... Na época, a gente tinha que levar a música e o texto nas rádios e fazer junto com o locutor a propaganda da rádio. Porque não era uma coisa assim, tipo, grava em um lugar e manda para todo mundo. Não. Então, se eu fosse, na época, na 99, era uma gravação, na Estéreo Vale era outra, 98. na Rádio de Aparecida era outra. Então, eu rodava. Durante a semana, eu fazia isso para a Phaeton. Eu que era responsável pelas propagandas. E, claro, toda a propaganda tinha o nome Paulo Couto. Então, isso aí tomou uma proporção gigante. Então, quando abriu uma casa nova, eu quero o Paulo Couto. Era assim. Sim. Durante aí uns 15 anos, Foi uma ótima estratégia, porque durou um bom tempo, né? Foi bastante. Mas justo ao seu trabalho também, né? Porque senão seria só quem é Paulo, nunca ouvi. Se ouvi, não gostei, não foi isso que aconteceu. Foi o contrário, né? Quando eu olho para trás para a minha carreira, eu falo, bom, eu fiz a minha parte na música eletrônica do Vale, né? Porque se eu também não fosse um cara que tocasse legalzinho, não adiantava a publicidade. Sim. Né? Então, assim, E não ficava todo esse tempo. Por isso que eu falei, exatamente, ficou 3 anos, 5 anos, então você vai pulando, mas vai ficando. E é legal que cada casa que eu toquei tem a sua história né, fantástica. Porque, por exemplo, a New Wave... ela era considerada a melhor casa do Vale Paraíba na época. New Wave Show Dance. Ela tinha uma iluminação assim impressionante. Então, a abertura da casa eu tocava a música do Superman na época, que era um negócio, e aí fazia o balé da iluminação, todo mundo esperava. Então, era muito engraçado, porque a gente ia tocando um balancinho e as pessoas iam chegando na pista e iam amontoando a casa escura, né? Ali, todo mundo esperando para ver o show da luz. Até que chegava de meia-noite e meia, pum, tocava a música do Superman. Como era a música do Superman? Era um tema do filme Superman, né? O tema assim é bem do filme? Orquestra, bem assim, né? Então ela tem aquele impacto, né? E ali a gente fazia uma espécie de um balé com as luzes, né? Você vê que assim, nós estamos falando de luzes que você mexia, tudo bem, elas rodavam e tal, mas elas eram comandadas manualmente. Isso faz quantos anos? O New Wave foi em 89, 88, 89. 34 anos, mais ou menos, né? E a gente está hoje tendo o Alok usando como o carro-chefe dele as luzes. Exatamente. Né? Quer dizer, hoje, quando eu fui recentemente num show do Alok, aquilo que ele usa é o que a gente tentava fazer lá atrás. Só que ele, claro, é muito legal. Ele usa com maestria, existe uma equipe. Com uma tecnologia que melhorou muito mais. Melhorou muito, mas é isso.
É isso, né? Inclusive, hoje, quando eu vou numa balada, que eu vejo o DJ tocando e a luz lá rodando que nem bobo, eu falo, meu, para, cara, para. Não existe. Tá vendo? Eu falo de boca cheia. Eu tive ótimos iluminadores. Ótimos iluminadores. Né? Aqui na Phaeton era o Luiz, né? Que depois ele se transformou também, o Tony, né? Depois ele passou o Tony Carvalho, né? Bem conhecido como na rádio, como DJ. O Boto foi o iluminador na estrutura. Né? E eram meninos que a gente, assim, ele sabia... O Júlio na Phaeton. O Júlio na Phaeton. Ele que passou para mim a parte de luz. O Júlio na Phaeton. Então, assim, como eles sabiam aquela música, quando dá aquele repique, ele já apertava a strobe e o negócio sabia, no momento piscava. certo. Quando a música morria, ele ia na iluminação e fechava. Ela ficava parada, daí a música voltou. Então, tinha esse impacto. Né? O pessoal hoje que toca com a luz boba, saiba que 80% vocês estão perdendo de impacto ali. Está perdendo. Eu vou dar um exemplo de luz. Eu vou dar um exemplo agora. Ele falou, e olha que louco. E hoje em dia, tudo, né? Cada estação do ano, a gente mudava as cores, porque daí, para mudar a cor da iluminação que ficava virando, era tudo filtrinho, né? Você cortava ali os filtros, a gelatina, e você colocava no globinho ali. Mano, a gente subia, colocava andaime, trocava um por um. Agora é mais amarelado, vamos deixar mais... Sabe? A gente fazia essa brincadeira, mais verde, mais azul. Olha que louco, cara. Você sabe que tem uma história interessante da gelatina. Se vocês forem perguntar, eu tenho 200 histórias. Na inauguração da Phaeton, inauguração é uma loucura, porque tudo é corrido, o som não funciona, né? Tem toda aquela coisa. Então, a Phaeton ela tinha vários ambientes, abriu um ambiente lá que era o restaurante, música ao vivo e tal, e nós ficamos lá ali na boate instalando o som, a luz e tal, né? Só que estava tudo certo e o pessoal vinha para a boate, né, para a parte da boate, e a gente não tinha colocado as gelatinas nos aparelhos, né? Para o pessoal saber, são aparelhos que têm a luz branca, você coloca uma gelatina colorida e ela fica uma luz colorida, né? E a gente não tinha um molde para cortar, então nós cortamos tudo avacalhado, aquilo lá, e fomos colocando de qualquer jeito ali, porque, sabe? Aí, quando veio o pessoal, a gente teve que fazer a abertura, né? Para fazer. Luz, sorte que não ia ter balada, essa é só uma abertura, porque era inauguração só para mostrar, todo mundo de sapato e tal, com o prefeito, era um negócio muito sério. Então era só para ter aquela... Não deu tempo de tomar banho, mas estava banho era banho é outra situação. Banho nem passava lá, né? E aí, a hora que a gente ligou a iluminação, começou a rodar, as gelatinas todas voaram. Né? Ficou todo branco, mas o pessoal aplaudiu, achando que era um efeito especial. Sensacional! Esse show! A luz dele movimenta. E mudou a cor, né? Era vermelho. Que tecnologia! Tá vendo? São histórias que a gente tem aí. Top, mano. Tem muita história. A Phaeton foi uma balada de muita história. Muita galera ali. A Phaeton, aliás, eu falo que assim, a Phaeton ela mudou o jeito de fazer balada no Vale. Né? Porque até então, todos os lugares que a gente tocava eram baladas, tinha iluminação e tal. Tudo bem, a New Wave tinha uma abertura, tinha uma banda que revezava com o DJ, que era legal. Mas a Phaeton não era só isso. A Phaeton ela tinha uma veia teatral artística, exatamente, impressionante. Né? Então, assim, você poderia estar na Phaeton e, de repente, você tinha monstros que estavam com perna de pau, assim, por dentro da roupa, andando no meio da galera. E você, assim, né? Na outra semana, no palco, tinha uns caras maromba fazendo performance lá todo com óleo e sem tal. avisar, né? E sem avisar. Isso acontecia na casa, assim, acendia a luz, estavam os caras no palco. Às vezes tinha um desfile de moda, flash. Então, assim, e isso era muito legal. Às vezes trazia artista global, colocava no camarote e simplesmente chegava no meio, você colocava a luz no cara, queria agradecer tal pessoa e tal. Né? Para quê? Para na segunda-feira estar todo mundo no seu trabalho comentando. Pô, você viu você imagina hoje, né? Hoje, tirando foto. Exatamente. Eu iria estar até hoje falando sobre os homens de óleo, passando óleo no corpo, né? Eu ia estar meio choque. Mas era, né? Era a época que teve muito forte no Brasil
aquela coisa do clube das mulheres, né? Eu ia entrar nesse assunto. Foi uma febre, foi uma venda, por favor. Eu ia entrar nesse assunto. Eu lembrei uma situação dessa. Eu vou entrar nesse assunto. Entrem, por favor. Eu sabia. Entrem, Eu a sabia. porta A Aline não aberta. sabe, mas eu sei. Eu quero saber, Aline. eu quero saber. Conte. Paulo, ele deu a deixa, ele fez a escada pra eu falar isso. Não era essa a intenção. Não mas- era, eu acho que era. Porque assim, Aline, as casas, isso que ele falou, e em falar nisso, assim, você vê hoje, em algumas casas até fora, que tem muito disso dessa parte performance, assim. Mas aí tinha esse negócio na Fight, que a galera da Fight, o Luiz Carlos, ele é bem loucão, a cabeça dele é de artista mesmo. Aí tinha as performances e um DJ, um tal DJ aí da região, começou, eu vou fazer a minha performance também. E aí, Paulo? Ele mandava. Olha lá, Aí agora. Não, mas É por isso Ele que fez tinha um uma monte de performance com homem olhos que não também, gostava é dele. isso? Teve muito Porque problema. pra ter uma boa, e pra ter uma Aline. boa performance tem que ter uma boa música. Tem que ter uma boa. Daí ele mandava aquele white Desculpa, sex. gente. Você conheceu? I'm too sexy for my love. Sim. Olha a Você música. personalizou. Entendeu? Porque Ele mandava aquilo. Isso aí eu Mas gosto. deixa eu imaginar a cena. vai. Não, Canta a não, música. eu não quero imaginar. Não, por favor. Os meninos não Mas gostam, os Essa meninos não mulher aqui gostam. não vai Por ter isso um que os minuto meninos de não prazer. gostam disso. Arrumei muita briga com namorados das Com meninas. os amigos. Gente do E céu, aquele amigo sensacional. seu não vai tomar, não vai nem mais. Não vai na Fight mais. Essa história é muito engraçada, porque assim, depois de 1 ano e meio, 2 anos da Phaeton, e a gente fazendo um monte de coisa diferente da noite, como eu falei, né? Uma hora acende a luz, tem os caras lá musculosos e tal, a gente precisava inovar, precisava ter uma coisa nova para a gente fazer ali. E o Luiz Carlos começou a me cobrar: Paulo, você precisa inventar alguma coisa, mas não exatamente isso. Né? A gente Mas não você sa- pensou, por que não um óleo no meu corpo, né? Não, a gente não sabia exatamente o que fazer, né? A gente sabia que a gente precisava fazer coisa nova. A veia da Phaeton era teatral. A gente precisava, entendeu? A gente precisava ter alguma coisa, tinha uma cabine de som que ficava alta e o DJ ali em evidência. E a gente não sabia o que fazer. Aí a gente viu que lá no Rio tinha o DJ, que depois foi da Galisteu, o Zé Pedro, né? Top dos tops. E o Zé Pedro fazia uma performance. Animal. Né? A gente começou a ouvir falar, fomos lá para o Rio, eu, a Carmola e o Luiz Carlos, no resumo da ópera, que era a balada, para ver o que o Zé Pedro estava fazendo. Né? E ele, no meio da noite, tinha uns tocadiscos lá, ele subia em cima. Naquela época tocava o Vogue da Madonna, que era aquela dança, né? E ele dançava um Vogue, né? Mas assim, o Zé Pedro é um cara que fez curso de teatro, entendeu? Ele tem uma vibe diferente, né? O Paulo Couto sempre foi um cara de academia, um cara, né? Agora eu até tô manso, porque sempre eu fui fortinho, sempre gostei disso, né? Né? Então, assim, não era a minha vibe. Sim. Né? Não era aquilo. Voltamos com aquela dúvida: e aí, que não vamos fazer, que não vamos fazer. Do nada, uma vez tocou o I'm Too Sex, fui tocar I'm Too Sex, e eu estava com uma amiga na cabine, e aí eu fui brincar com ela, né? Do tipo, I'm too sexy, aquela coisa, sabe, de performance, meio assim, para que eu fiz aquilo? Travou a pista. Rapaz do céu. Eu não vejo a hora desse programa ao vivo. Vou falar, galera, sabe? vocês querem um reprise? A mulherada começou a mandar bilhete, toca o I'm Too Sex para dançar, assim. E aí aquilo começou toda noite. E quando começava a noite, já tinha um monte de bilhetinho. eu lembro. Mas aí I'm a Too turma Sex. tinha que pedir? Tipo, se tivesse 50 pedidinhos, a gente aí não- era a gente atendido. não- Se fosse tinha comigo, era intenção. 2 pedidos, já tava querendo fazer. Aí ele era 50, velho. Chegava É mais difícil, né? Aquela música fazia parte das músicas na época do Technotronic e tal, né? Era uma das músicas que tocava na balada, era uma música importante para eu tocar na balada, né? A intenção não era essa. Nós não escolhemos fazer uma performance mais pro lado sexual, vamos falar assim. Mas funcionou. E aí a gente começou a usar aquilo. Né? Então, em determinado momento da noite, eu já largava lá o fone, o toca-disco, ia para frente da cabine e fazia. Mas era muito rápido, era coisa assim de 1 minuto, não era uma performance. Não era você um show inteiro. Era E só outra, uma... não era uma performance de tirar a camiseta, nada disso. Dançava, né? Mas era assim. Mas e o óleo tava onde? Não tinha. O óleo era no final da noite. Eu pensei, mas não falei.
vou embora. Eu vou ser expulso desse Mas aqui, eu podcast. sou casado aqui, você tá... Depois eu não entro na minha casa. Aqui. Tô brincando. Mas aí ficou isso durante muito tempo, né? E a mulherada ia lá e, assim, tinha mulheres que saíam de outras cidades, que eu fiquei sabendo depois, né? Uma delas foi a querida Vera, que depois me contratou para ser do Barcelona, que é a irmã do Luiz Carlos, que me contratou. Depois ela falou assim, Paulão, eu ia lá ver você. Né? Por isso que eu quis contratar você. Então, assim, se transformou numa ícone, numa coisa marca, né? Legal para a noite. Legal. Né? Mas foi sem querer. Né? Mas o grande problema, assim, a mulherada adorava e os homens odiavam, porque, assim, pô, esse cara... Né? A mulherada ficava louca e eu não tinha culpa, eu só estava dançando. Tinha que ter uma DJ. Uma DJ, Eu acho que os namorados que tinham que começar a fazer isso com as mulheres. Mas eu não. Porque eu também tentei e não deu certo. Então eu vou fazer agora pra você aqui. Não, mas eu quero ir sábado na Fight. Era assim. O problema não foi isso. O problema, assim, que eu mudei de balada. Quando eu fui para Barcelona, eu não fazia. A cabine era muito longe. A música já tinha meio que passada. Depois eu fui para Estrutura. Mas muitos anos depois ainda eu era lembrado pelo I'm Too Sex. Né? 2022 vocês estão falando disso. Meu passado me condena, né? O pessoal não pede, porque agora vai dar uma marcose, alguma coisa, pode machucar a coluna que eu dançar. Né? Tem que ter o SAMU perto. Agora não dá mais para dançar. Mas foi uma história que eu carreguei por muito, muito tempo mesmo. Mas foi legal. Qual caso que você acha que faria sucesso hoje? New Wave, a Phaeton? Olha, eu acho que assim todo lugar tinha que ter a mentalidade da Phaeton. Eu acho que a mentalidade da Phaeton era assim: a noite não era só música tocando, balada, música eletrônica. Eu acho assim, aliás, eu acho muito chato, e eu que gosto, eu adoro música eletrônica. Mais tarde fui ser produtor, eu tive música lançada, que eu produzi no exterior, tudo. Eu tenho uma história muito forte com a música eletrônica, mas eu acho que a balada só com música eletrônica é muito chato. Né? Então, essa mentalidade da Phaeton, porque a Phaeton era assim, ela tinha um restaurante internacional que funcionava até 11 horas, então você podia ir lá jantar, né? O cara tocando MPB. Esse restaurante virava um bar depois, né? E entrava uma banda, que era a banda Phaeton, onde os músicos eram contratados da Phaeton. Do outro lado tinha o DJ tocando com performance, com gente fazendo um monte de coisa acontecendo, e tinha um lugar de ar livre que o pessoal ia lá namorar. A gente chamava vulgarmente de galinheiro. Não, porque ela era cercada por galinhas? Por grade, e lembrava um galinheiro. E ali os casais iam namorar. Então a gente falava, vamos lá no galinheiro, ver como é que tá. Entendi. Né? Mas era uma casa que tinha vários ambientes. E tinha o jardim lá em cima. E o jardim lá em cima. Matador, que a turma chama. Meu Deus. Então, assim, essa mentalidade que eu acho que falta, Fábio, nas casas hoje. Hoje eu vejo assim, abrem... Por que eu acho que a noite eletrônica, a noite ficou muito fraca? Porque assim, o pessoal usa a fórmula da música alta, a música repetitiva, e não acontece nada. Simplesmente não acontece nada. Né? Não, esse lance de vários ambientes, eu falo que me atrai assim num nível altíssimo, porque é muito ruim você entrar numa caixinha quadrada e você vê parede, estranhos, parede. É isso. Você Exatamente. não tem oportunidade de ver outra coisa. Da noite. Eu tenho várias coisas assim. A gente é crítico de noite, né? Mas quando eu vou ver um DJ tocando, quando eu vejo aquele DJ de cabeça baixa tocando as músicas, para mim já não dá. Porque eu acho que o DJ é o artista. Então, eu acostumei a tocar, dançando, gesticulando. Pô, é energia, estou tocando com o pessoal. E hoje eu vejo pouco isso. São poucos DJs. Aliás, eu teve uma época... Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vê pouco isso dentro da balada? Porque eu vejo que nas festas externas, eles interagem muito. Sim. Qualquer YouTube que eu pego ali para ver nossa, é uma vibe que às vezes você fala assim, mas não tem ninguém curtindo para ele, e ele tá curtindo aquelas pessoas que não estão curtindo para ele, né? Você acha que isso acontece mais dentro da balada, fechado? Eu acho que isso acontece muito aqui na balada no Vale do Paraíba. Eu vejo muito isso. Eu acho que os principais DJs em São Paulo, eles sacaram isso e aprenderam esse lance da performance e se destacaram.
Né? Se você for ver um Alok hoje, o que ele menos faz é tocar de fato, porque o negócio dele é a performance, é o microfone, ele sobe, ele desce, ele manda o pessoal bater palma, e ele sabe que é aquela energia que ele precisa. Ali está o segredo do sucesso dele. Né? Não é exatamente nas músicas, na mixagem, não. É na energia que ele troca. Sim, sem né? dúvida. Como todo show. Todo show, se o artista simplesmente for lá tocar, o show não teve graça. Mas se fez cantar e tal, então isso faz falta. A performance faz falta. No entanto, nessa de performance, os maiores DJ hoje do planeta não mostra a cara, né? O Marshmello. Tem foto isso, dele vazada aí, isso, mas é isso, um DJ né? que não mostra a cara. Isso, tem tudo isso. Né? Depois que eu saí da estrutura, eu aloprei, assim, eu fiquei um período em Londres. Eu queria ver DJ tocando, eu estava muito envolvido com esse negócio. E tem um DJ que chamava Paul Oakenfold, que era um cara top do trance, né? Um cara feríssimo, né? E o que era interessante, aquela música trance, ela tinha umas paradas, né? E de repente ela aumentava aquele teclado, e caía de novo, né? O que ele fazia? Ele incorporava aquilo, apagava toda a balada, a luz ficava nele e ele vinha com aquela música, parecia que a música estava dentro do cara. Né? Então, ele entendeu que aquela troca de energia ele precisava. Ele era o artista do negócio. Então, dali começou outros DJs também a fazer, copiar e fazer. E deu muito certo. Então, hoje a gente vê no YouTube, vê os DJs fazendo aquilo. Porque é aquilo. O trabalho do DJ é aquilo. É a troca de energia. Sim. Tocar música, você toca no seu quarto. Exatamente. Entendeu? Eu estou tocando música aqui, não precisa fazer nada. Mas... Cara, você foi para balada, você é um artista. Se vira ali. Sim, sem dúvida. E eu acho que a pessoa que está na pista também... Eu acho que sentir que tem alguém ali tocando para você. Sim. Não ele ali que está fazendo o serviço dele. Sim. Não, você está olhando, você interage, né? Você sabe, agora acho que eu vou pôr tal coisa. Agora eu acho que vai ser legal tocar isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Me perdoem até a casa que eu vou falar, que acontece isso. Mas o Mutley, o DJ fica num lugar escondidinho lá, né? E você não vê ele. E você fica até achando, alguém deu play só, né? Eu não acho que existe um ser humano lá. Eu acho que alguém dá um play lá no quartinho escondido, porque eu não sei nem quem é o DJ, porque eu não consigo ver ele, porque ele tá escondido. E, às vezes, tá tocando uma coisa muito legal, mas você não tá sabendo quem é aquela pessoa, porque tá escondido ali. E é um cara importante, uma oportunidade que a casa tem de estar fazendo aquela troca de energia, das pessoas estarem se divertindo. O ser humano pede isso. Sim, né? O ser humano dúvida. pede isso. A gente vai no show para ver isso. Eu acho que hoje em dia até mais por causa a gente está muito frio, né? Pensando em rede social, a gente está muito longe das pessoas. Eu acho que quando tem a oportunidade de mostrar o DJ, e o DJ também tem que sobressair. Você falou do Mutley, engraçado, né? Eu fui convidado para tocar numa festa, numa balada no Mutley, e eu achei que eu ia tocar no palco. Né? E não é porque o carinha quer se aparecer. Exatamente por causa disso, porque eu lembro da cabine no Mutley e falei, daí não, vai tocar lá. Eu lembro de eu tocando ali e querendo meio que ver a reação das pessoas. Só que você fica, né, quase... É uma posição ruim onde fica, e aí né? vem uma galera que eu não conheço. Pô, que legal você tocando, sabe? É isso que a gente, DJ, principalmente os caras mais das antigas, a gente gosta disso. De realmente, tô tocando, apesar que eu não estava nem tocando flashback, estava tocando música mais moderna, tudo. Mas acho que o jeito de tocar, né, ali, a sua vibe... Veio os caras, pô, que legal, pô, percebi que é um DJ diferente, sabe? Não, e o bom do DJ estar próximo, assim, que ele consegue ver o público, né? Sim, ele consegue sentir. Se o público tá todo mundo dançando, ele tá numa linha certa. Sim. Se vê lá, tá todo mundo desanimado, parado, pô, não é isso que a galera quer. Vamos mudar o estilo de música. Dá uma viradinha. Exatamente. Esse feeling é muito importante, né? Eu lembro quando eu comecei, e o Luiz Carlos da Phaeton foi um tutor meu, né? E ele falava, não faça seleção muito longa, o mesmo tipo de música durante muito tempo. Isso cansa, enche o saco do cara. Então, você entrava na música eletrônica, toca meia hora, aí você vai e muda para um rock, um reggae, toca, daí dá aquela quebrada. Quando você volta, o cara volta no pique. Então, as noites que eu fiz sempre foi assim, alternando muito o estilo musical. Isso sempre funcionou muito bem. Né? Hoje eu vejo que o pessoal põe lá, até 4 horas da manhã está lá. Então, assim, até por isso aquela história das lentas, né? Então, pô, tava lenta, a turma dava
Aí ia no banheiro, ia tomar um refrigerante, ia conversar com a Dinha e tal. Os mais feios iam pro banheiro. Né? E dançava. E eu ia sempre pro banheiro. Depois voltava para as músicas eletrônicas, tava todo mundo no apetite de novo. Né? Depois que eu aprendi o jeito que era, daí eu já ia pro Não Matador. posso opinar, não era crescida mas aí, a era ponto legal. de vivenciar. Legal, são muitas coisas que assim. Eu perdi Mas essa parte romântica Mas da agora, noite. falando sobre casos, eu acho que a gente se perdeu no VIP. Nossa. Porque o Nossa. VIP, antigamente, Polêmica. você dava para alguém que esse alguém beberia e levaria pessoas, né? Hoje, cara, todo mundo só quer VIP. E isso tá matando as casas, porque só o bar não sustenta mais a casa. Isso significa que eu não vou ter meu VIP pra festa do final do ano. Acho que não. Não. Até porque vai lá e ainda Não finge vou que tá ter. paquerando, velho. Tira os caras ainda. Pelo menos eu iludo uns 10 de uma vez só. Tá vendo? Ó, pra querer com uma menina. Eles vão sair da sua Fui bem, festa fui bem feliz, hoje. Fui bem, entendeu? meu amigo. Eles Pegou vão ela. sair Na felizes mesa. de lá. Eles vão sair falando aquela morena linda, ficou me olhando a noite inteira, cara. Vai ficar Hoje em contando dia- vantagem pro cara, entendeu? Hoje em dia tá perigoso. Confia. Sabe que você falando da mesma, eu lembrei de uma história Ah lá. antiga, mais as um. histórias antigas, né? Eu, antes de ser DJ de baladas assim, da New Wave, eu trabalhei um tempo para Cocai Som, que foram, mais tarde, os donos da Phaeton, né? Aqui na associação, nós tínhamos lá a Maxon, que ficava lá dentro, e no lado de fora tinha a Cocai, que também era uma super equipe, ela tocava na Já andou na associação. Kombi da tocava... Cocai, então? Oi? A Kombi, aquela Kombi. A Kombi, sim. Eu dirigi muito a Kombi da Cocai. Cara, Né? Eu não sei o que é. E, eventualmente, nós íamos, a Cocai Som, eu fazia parte, nós íamos tocar em outros lugares. Tocamos sul de Minas, né? era Um lugar que a gente ia muito é para São Luís do Paraitinga. Sempre a gente fazia balada lá. Né? E eu sempre fui o DJ, né? O Luiz Carlos tocava também, né? Mas eu sempre fui o DJ. Mas, em determinada noite lá, uma moça muito bonita de São Luís estava paquerando. Eu falei, Luiz Carlos, por favor, né? Pega aí que eu vou dar uma namoradinha. Pega aí que eu vou pegar lá. Não era, na nossa época não era tão assim, né? O namoro era mais infantil, né? Que época que foi assim? Era mais Vai, inocente, pega lá. era mais inocente. Bons tempos. Né? E eu fui com a moça dar uns beijinhos lá fora, aquela coisa toda de bailinho, né? No dia seguinte, eu estava acho que eu já fazia faculdade na época, eu estava no bar ali na 4 de março, né? Daí eu falei para os caras assim, poxa vida, fiquei com uma morena ontem lá em São Luís. É mesmo? É. Como é que ela chama? Ah, chama Solange. Ah, sei. Todo mundo fica com ela. Ela era conhecida na região. figurinha conhecida de todo mundo. Metade dos caras da mesa já tinha ficado com a Solange, eu achando que... Ela era caridosa. Ela não era caridosa. figurinha repetida de ninguém. Ela só era vendo? caridosa. Ela fazia Ela caridade a olhava, todos. paquerava e deixava paquerar. Não que vendo? nem outros aí que... Tem muita história. Fábio, se for puxar, tem muita história. tem. Eu Tem não muita sou história. caridosa. lá. Eu só gosto de ver desejando. Eu não tenho, quero mais. Mas você sabe que, ô, Paula, minhas primeiras baladas foi Cotton Baby. Cotton Baby. Cotton Club foi um lugar que eu toquei Sim, também, né? sim. Eu tocava sempre nas domingueiras lá e foi um lugar Cotton fantástico. Baby é tipo matinê? Era. Tipo o quê? Eu tocava à Matinê. noite, não na Era Cotton matinê. Baby. Eu tocava à noite, não na Cotton A Baby. Cotton Baby começava, acho que 5 da tarde e ia até 10 da noite. E aí, 11 horas, começava a Cotton normal. Vamos, gente, aplicar o Cotton Baby hoje em dia, pelo amor de Deus. Baladinha às 6h30, terminando às 11 horas da noite. Ah, mas Eu voto. em Taubaté teve a única team que deu bons frutos. Eu, né? Durante um bom tempo, né? Bom tempo. Né? Eu já não... A Cotton Club foi uma balada fantástica que nós tivemos aqui em Taubaté. Pena que, assim, como todas as baladas, ela tem uma vida útil. Mas o que era mais legal é que, primeiro, os donos, o Herbert e o Luiz Mauro, são grandes mestres da noite. Né? O Marcelo Paixão tocava com eles. Nós tínhamos lá o Landry, que infelizmente falecido. Landrizinho, saudades. Top. Né? Que era o iluminador, e era um cara louco de tudo. Animal. Ô, Vibe lá em brother. Né? E o que era legal da Cotton, como a balada dela ia até mais tarde, né? Ia até 5 horas, 6 horas, todos nós, o Garrote no lugar, o Beto Pista no outro, a gente ia para lá depois. Então, depois das 4 e pouco, era o ponto de encontro nosso dos DJs. Era como se fosse a nossa segunda casa ali. Então, foi uma casa, cara, fantástica. Eu tive o prazer de tocar na Domingueira à noite, não na Baby.
E era assim, era impressionante o pessoal como dançava. Era, nossa, bom tempo do Eurodance, né? Top. Vários ali. Top. Né? Eu gostava, cara. Eu gostava. E eu era um dos que ia lá e ficava escondido depois para ficar à noite. Tá vendo? Agora Tá para vendo? falar, fechou a casa. Pode falar. Ficava Segurança escondido. não achava você, Não. Tinha uns lugarzinhos lá que a gente escondia. Olha, E atrás da ficava caixa para de noite, som. porque era de menor, não podia ficar para noite. Né? Eu acho que assim, essa época é uma época musical muito legal, que é os anos 90. Sim. Né? Os anos 80 foi fantástico, que foi a época do New Order, do Technotronic, do Depeche Mode, foi aquela época muito legal, foi a época que a gente começou, de fato, a conhecer a música eletrônica, né? Mas os anos 90 foi aquela invasão da música italiana, né? Do Ice MC, né? De toda aquela linha, que era uma linha muito para cima. Sim, uma linha muito legal de tocar. Claro que sim, tinha música boa, música ruim, como todo o tempo. Né? Mas eram músicas para cima, gostoso de tocar. Né? O que eu acho legal do anos 90, que você falou, é que assim, o vocal sempre era o mesmo, né? O andamento. Ele sabe de Eu tudo, falo né? pra Ele ele. sabe O das andamento é o mesmo. Por exemplo, a Jenny B, que é a Corona. Ela era o vocal da Corona. Isso. Só que ela era o vocal da Eu não tô Corona. entendendo. Não, você não vai entender. A Jenny B era a vocal da Corona, entre outras. Então, porque assim, um produtor produzia todos eles. Só que era uma cantora que fazia o vocal de todas as bandas, cada banda tinha o seu nome, e aí tinha os caras que ia com a banda, viajava o mundo fazer show. Entendi. Mas quem era o vocal é a que ficava lá na base. Muito semelhantes, Não, e o andamento das músicas eram muito semelhantes também. Para quem tocava na época, a gente tocava com vinil. A gente não tinha ainda o CD, era o início do CD. Delícia. Então, assim, para mixar uma música com a outra, você tinha que marcar certinho as batidas para vira para outra, né? Era bem. E essas músicas o andamento eram semelhantes, então a gente tinha uma facilidade para mixar uma com a outra. Os anos 80 eram terríveis. Né? Porque as músicas variavam, tinha uma série de coisas, umas dificuldades. Até nessa linha que eu digo, teve. Agora eu não vou lembrar o nome daqueles dois lá que foram cantar na Inglaterra lá e travou a fita, né? Aí você ensinou. Não. Não é o Milli Vanilli. Milli Vanilli, foi o maior mico da história. Travou a fita lá, o estádio cheio lá, e começou a gaguejar lá, travou a fita, os dois correu e tipo, vambora que descobriram. O Milli Vanilli tem uma história interessante que hoje não é nada fim do mundo, mas na época eram dois meninos muito bonitos, morenos, né? Assim, modelos muito bonitos. E surgiu com uma música, né? Era mais lenta, mais cadenciada, né? E fez um super sucesso. Só que, na verdade, não eram eles que cantavam. Foi feito no estúdio, eles faziam mímica, dublavam e começou a fazer show. Até que o dia que travou a música, eles não cantavam nada. Quer dizer, daí descobriram que o Milli Vanilli era uma farsa. Mas não né? Mas a música é fantástica. Que dó. Era um estádio na Inglaterra lotado. Lotado, imagina. Travou a fita. E aí os caras nervosos correram. Correram, foram embora mesmo. Aí, tipo... Eles podiam fingir que ficaram gagos, né? Perderam a oportunidade. Mas eram os anos... Esse era os anos 90, né? Era poucos cantavam, mas muitos faziam show. Muito. A Alex, por exemplo, ela cantava com a ICMC. Cantava sozinha. E o Fortinho também era Alex. Olha ele. Eu falo esse cara falando de música ficou eu. Eu não lembro. Mas os anos 90 eu gostava muito. Eu toquei muito, é uma época que eu toquei muito. Né? Eu comecei nos anos 80, não peguei os anos 70, que é discoteca, aquela coisa. Foi quando eu comecei a me interessar por música, que é a época dos discos da Banana Power. Mas quando eu me entendo como DJ, eu comecei a, sei lá, eu costumo falar que de Michael Jackson para frente, tudo eu toquei. Né? Mas ali, eu estava falando Michael Jackson, Madonna, de Depeche Mode, exatamente, essa linha para frente, né? E os anos 80 foi uns anos de música muito legal, no entanto que toca até hoje, né? É impossível não tocar. Mas quando nós fomos aproximando dos anos 90, a música ficou mais animada. Sim. E ali as baladas ficaram mais... Ali mudou as baladas. Exatamente. Mas foi um período de música fantástica. Eu acho uma pena que a gente perdeu essa pegada. Hoje as músicas
acontece pouca coisa nova. Né? A maior parte das músicas, no show da Loki mesmo, ele vai buscar lá atrás um monte de música com versões para fazer, para poder tocar hoje. Sabe, eu sigo a Alexia. Ela é italiana, eu sigo ela na rede social. E hoje ela postou um vídeo, ela e o ICMC no Faustão, cantando nos anos 90. Olha. Ela colocou lá saudades, alguma coisa assim, viu? Tipo assim, aí pra você Saudades, I love Brasil. É tipo assim. Não, ela só colocou saudades e não disse onde era. Mas a gente conhece ali. Sim. E mostra o Faustão colocando o CD na frente da câmera, assim. Caraca, que da hora. E tal. Que da hora. Hoje, assim, ela fez. Hoje é difícil. E é isso, eu acho que... E aí? E aí, Fabião? Eu tenho saudade dessa época. É o playlist que eu mais gosto. Eu tenho... É... Saudosismo. Nossa, Por isso que eu ligo meu som lá. Mas você não pegou o vinil, né, Fábio? Você não chegou a tocar com o vinil? Não, eu não toco nada. O Fábio tocou? Não. O vinil era muito interessante, cara, porque assim, primeiro você tinha uma caixa lotada de discos que você tinha que virar ali, achar ali. Então rapidinho. A gente deixava mais ou menos uma sequência que a gente ia para não ter que ficar que nem louco, porque você achar uma música no vinil ali no meio da noite, né? E as músicas hoje elas são mais longas. Naquela época a música tinha 2, 3 minutos. Exato. Então você colocava a música, já sai correndo atrás da outra, já para pôr no ponto. O toca-disco ele é um negócio que ele é analógico, ele não é digital, então não tem como você sincronizar ali as batidas, você tem que achar ele no fone, naquela barulheira toda, para sair mixando. Então é um trabalho bastante ativo. Então a gente fazia, né? Claro que depois você faz aquilo tanto que fica automático, né? Mas assim, é uma coisa difícil. E era uma coisa tão... o nível de estresse nosso era tão grande que a gente tomava uísque na noite e não ficava bêbado, porque o negócio... entendeu? Era o tempo todo assim. Você tinha que ficar focado. Não tinha jeito. É muito top. Eu tenho o playlist dos anos 90, aí eu tô escutando uma música, essa música é legal. Aí eu dou print ali, recorte, põe na rede social e falo assim, ó, mais uma do playlist da discoteca do Sam Yuro, porque o Sam tem disco. Nunca vi cara pra ter tanto disco igual o Sam Yuro. Aí, no dia seguinte, ele mostra lá, ele na rede social, tocando o vinil lá. E ele limpando. E o outro dia ele colocou um vídeo lá, ele limpando vinil por vinil, lavando, né? Porque disse que tem um processo. Ele vai impregnando, Nossa, cara, tem que fazer isso, tem. Eu tentei lavar o meu, lavei 10, já fiquei puto, já deixei tudo lá. Nossa, ele tem uma maquininha lá, daí ele bota pra lavar lá, fica girando e tal. Aí tem que... Eu acho que é ionizar, alguma coisa assim. Nossa, é uma trabalheira. Ele faz um por um, limpa a capa para não dar carunha. Tem que gostar, tem que estar com tempo pra fazer. Hoje eu não daria tempo pra fazer. Eu achei que eu ia conseguir, eu botei meus discos lá, tem uns 800. Aí botei lá, começa. Só para saber, o CD eu preciso fazer isso também? Não. O CD você não vai nem conseguir, porque vai derreter antes. Não brinca com isso. A minha mãe tem mais de 3 mil DVDs em casa, tanto de música quanto de filmes. Fiquei preocupada. O DVD, o CD, ele tem problema com a gordura da nossa mão. Isso, então, tem que limpar, mas uma flanela basta, né? Os CDs e DVDs originais, eles não se deterioram. Eles ficam... Mas se for cópia pirata, ele se perde. Não, é tudo original. Então, beleza. Mas uma flanela, é bom porque depois da leitura fica... Mas recentemente tentaram relançar os vinil aí, né? Tentar voltar com o vinil. Já estão. Não, eu acho que sempre vai ser muito forte. É uma coisa, né? Sabe que eu sempre gostei de uma analogia que eu fazia. Tipo assim... o guitarrista da banda, né? É muito legal você ver o cara tirando aquele solo, aquela coisa, parece que o cara está sofrendo, né? Mas ele pode também fazer uma música semelhante, ou tirar um som semelhante no teclado ali, mas é plástico. Sim. Né? O vinil é a mesma coisa, é muito legal você ver um cara tocando com vinil. Mas ele pode tocar numa controladora e sai a mesma música. Então eu tenho essa relação. Eu acho que o vinil nunca vai morrer, porque é muito legal tocar por a coisa manual, ele é romântico, ele é um negócio interessante. Então, quando você lembra do DJ, você lembra ele fazendo scratch. Você não lembra ele numa controladorinha pequenininha com 2 botãozinhos. Não é isso. Você pensa num cara, né? Então, o vinil, eu acho que nunca vai morrer. Então, eu li uma reportagem semana passada, devia ter veio com ela na cabeça, mas está mais ou menos assim. Tem 2 empresas, uma... da Inglaterra, outra acho que francesa, que eles estão disputando o mercado do disco de vinil, por quê? Voltou, né? Na verdade, está voltando com força total. Só que daí agora eles estão barrando, porque o disco de vinil é vinil.
E é perigoso. O disco leva, não sei, 900 anos. Tem um monte plástico, de treta. É um plástico. Aí essas duas empresas estão com tecnologia de criar o disco de vinil com mais qualidade, porque a questão de quem é colecionador, quem gosta, fala, a qualidade, o grave, né? Tem todo aquele... Eles conseguiram, duas empresas, eles estão vendo, conseguiram criar o disco de vinil onde o preço está dentro do que, né, do que paga hoje, que já é, e a parte de ecologia. Então, eles vão recriar um plástico diferente para fazer o disco vinil. E dura mais, tem o lance de durar, né? Enquanto mais ele é reciclável. Então, se não quero mais o vinil, se alguma coisa acontecer, o vinil... Dá para fazer outro. Ele faz outro com aquele. E hoje o disco nosso de vinil não consegue reutilizar. Não é reciclado. Ele, por causa da química que usa para fazer. Agora, a época do vinil é legal que às vezes acontecia dar pau na agulha, né? Nossa! Tinha todo tipo de pau. Nossa Senhora! Não, você imagina uma balada, como era o caso do Barcelona, que tocava para 3, 4 mil pessoas ali na noite, e é uma agulhinha que estava ali no disco rodando, cara. E é quando ela quebra? Não, ela podia quebrar, podia ter um inseto ali que punha ali, pulava e assim... DJ bêbado batendo. A vaia era certa. Não, bateu na mesa assim de lado, já era. Pulava três músicas. Como sempre fui DJ cara de pau, às vezes dava um problema desse aí, o pessoal não vaiava, eu baixava o som e falava, cadê a vaia? Abriu o microfone, deu lento. Vaiar, gente, deu furo no som, que isso? Deu sempre Vocês não estão curtindo? Tá todo mundo morto aí? Ninguém sabe percebendo? que as histórias, né? No Barcelona, uma casa muito grande, né? Tudo era master, né? Então tinha aquele negócio de dar o recado não sei quem, seu carro estacionou no lugar errado e tal. Ficar de saco cheio dessas coisas, cara. Eu falei, não sou, sabe, alto-falante de quermesse para ficar dando. Mas então, assim, eu evitava ao máximo. Mas tinha casos, assim, que o cara estava travando o estacionamento, precisava. Daí os seguranças iam lá, pelo amor de Deus e tal. Aí eu peguei o hábito e fazia assim, atenção, proprietário do carro tal de tal, favor ir lá que o seu carro está pegando fogo. Quando você viu, só o cara no meio da pista. Todo mundo sabe. Eu usei muito esse aí. Ou então... Uma história do vinil que... Eu acho que... Não existe isso. Mas uma artista brasileira, rainha dos baixinhos, ela diz que o disco de vinil dela, se você virasse o contrário, tinha uma oração satânica. Mentira, eu tentei e o capeta rica nunca apareceu pra inclusive. mim. Não, eu tô pobre. Era umas lendas do vinil. Assim, que era lenda, gente, o capeta não aparece. Não, tinha mentira. umas lendas de vinil. Olha, quem lembra da Xuxa, a Xuxa foi uma super artista, assim, fantástico o trabalho que ela fez. Foi fantástico. Claro que, se a gente fosse pensar, nossa, a roupa que ela usava com as crianças e tal, mas para a época era muito legal. As músicas dela, apesar dela não cantar nada, a voz dela ser uma desgraça, mas existia um recurso no estúdio que passava no tube lá, deixava a voz dela. E até hoje a gente toca as músicas. Então, assim, ela é uma super artista. Né? Depois a Angélica tentou emplacar, não conseguiu, na mesma linha. Não, a Xuxa foi a Xuxa. A Eliana começou também com dos dedinhos lá e não emplacou também. Não. Dedinho pra outra coisa. Só que eu acho Mas eu acho que a marca registrada da Xuxa, e por isso que eu acho que a galera traz essa ideia do se você virar de ponta cabeça. A Madonna tinha um quadro em casa até que falava que se virasse o quadro da Madonna de ponta cabeça também aparecia lá um fantasma. Mulheres de sucesso sempre assustaram uma sociedade, entendeu? Mulheres que se destacam muito sempre vão assustar e sempre vão transformar elas em bruxas, em coisas ruins. É natural. Eu acho uma pena que não é natural, não, desculpa. Artistas como a Xuxa ou o Michael Jackson ou outros desse calibre, eles se percam como ser humano. Né? Chega uma hora que a pessoa parece que ela é tão superior assim. Eu acho uma pena. O Michael Jackson, você vê, ele é um super artista. Eu nunca vi um artista tão bom como o cara, o que ele cantava, né? E assim, você vê que a vida vai tumultuando, vai ficando assim, né? Eu gosto muito da Xuxa. Eu sou suspeito porque eu toco muito assim sou suspeito que eu trabalho com ela, trabalhei, né? Mas, assim, claro, tem algumas condutas dela que hoje a gente fala, não, Xuxa, não faz isso, não era para ser desse jeito. Mas eu, como artista, ela é fantástica até hoje. É porque é um ser humano, né? Um ser humano, ele vai ter suas falhas ou talvez vai desagradar no nosso ponto de vista, no que a gente acredita. E sim, um ser humano, é basicamente isso, né? Mas é legal. E aí? Bora, Fábio? Bora. Bora, Bill? Bora, Bill.
Agradecer. Pô, ainda bem que o Marquinhos pegou leve, porque tem mais história. Não, mas é Tem mais porque história, pra não? ter o 2, né? Pra depois ele mais voltar. um, tem mais Tem mais história aí. A parte 2 agora vem proibido pra menores. Sim, proibido pra baixinho. Não, tem. Tem Aí vai ser um podcast de algumas coisas assim. A gente só libera depois da meia-noite. É, porque Mas foi o muito Marquinhos show. prometeu. O Marquinhos falou assim, não, eu vou fazer umas perguntas pra ele. aí que Mas você vai a ver. pergunta foi arte O arte e o sexo. É, O arte e o pô. sexo, Não, não. foi Essa é muito boa essa clássica, história, né? foi muito boa. A Aline Muito queria... boa. Não, deixa eu imaginar. Deixa eu imaginar. Você é louco, Aline? Pô. Não, Não, que agora com 50, É melhor não imaginar. Não é possível que esse senhorzinho fazia isso. Eu não tô acreditando. Eu tive 20 também. Já Então era já fui um diferente. jovem, né? Tá no seu Instagram? Graças a Deus ninguém filmou. Se tivesse rede social. Ah, isso. cara, Olha, Ó, pelo uma amor coisa de Deus, boa, se alguém ninguém filmou tiver. isso. Cara, animal. Graças a Deus. Mas é isso, Ai, então... foi muito show o papo. Paulo, um prazer te conhecer. Prazer. Foi muito gostosa a conversa. Aprendi um pouco com vocês sobre esse mundo de vocês, né? Que Isso, eu só era o telespectador que pagava o ingresso, já que não ganhava VIP. Vai ganhar. Mentira, eu ganhei muito VIP nessa vida, graças a Tenho Deus. certeza que você ganhou. Mas muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, um prazer estar com vocês, é um prazer estar entre amigos e falando de coisas que a gente gosta. Né? Obrigado Eu mesmo. agradeço, Valão, pela visita. E acho que foi 10. É como eu falei, assim, ó, toda pessoa tem aquele DJ, assim, ó, puta, aquele DJ, meu DJ é o É o Paulo. Paulo. Obrigado. Ele vai querer que o Paulo dance o Não arte vai dar. Eu acho que A pro mesa não primeiro. aguentou, Vamos não. lembrar que é o primeiro convidado nosso dentro do Vale uma Prosa. E sim, deveria dançar. Deveria, né? Acho que seria Calma, justíssimo. Camila. Ó, vamos fazer o Essa mesa seguinte. é muito grande, mas não vai aguentar. Nosso querido. Grava e Fábio. manda pra gente. Grava e manda pra gente. Nosso querido Fábio ia ficar emocionado em relembrar aquele momento maravilhoso. Eu ia ficar chateado. Infelizmente, hoje não será possível, viu, Fábio? Infelizmente. Mas que bom. Obrigado, Paulão. É sempre muito bom, realmente, trocar ideia. E depois que a gente tomar a nossa cerveja, daí eu venho com a segunda fase com mais coisa pra gente. Perfeito, então. Obrigado. Obrigado a todos, a gente volta em breve. Beleza, Até galera. mais, Obrigado, pessoal. Tchau. Até a semana que vem. Até. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/Vale uma Prosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!